Se você já tem aberto aí, Isaías 41, 13, a palavra de Deus diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Essa é a palavra do Senhor, por ela nós damos graças a Deus. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, ore comigo, ore por mim mais uma vez, para que eu não atrapalhe aquilo que Deus venha fazer nesse lugar, e para que seja uma noite realmente de cura, de libertação. Paizinho amado, nós te agradecemos, Jesus, por esse dia que o Senhor nos fez, ó Deus, a tua misericórdia que se renovou, pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegar até aqui. Eu oro, Senhor, humildemente, pedindo para que, por amor do teu Filho Jesus, e por amor de cada um de nós que entramos nessa sala hoje, por amor daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, a tua graça se derrame de forma poderosa, trazendo cura. E assim, ó Deus, como o Senhor fez lá atrás, o sermão que Pedro pregou, ó Deus, e aquelas milhares de almas foram acrescentadas. Enquanto ele pregava, o Senhor ia curando. Enquanto a tua palavra ia sendo anunciada, o Senhor ia sarando as vidas. Assim faz, Senhor, neste lugar mais uma vez. Enquanto anunciarmos a tua palavra, ela seja eficaz e poderosa para curar, para libertar, para quebrar cadeias, de forma, ó Deus, que aqueles que entraram nesse lugar hoje possam ser libertos, curados, transformados e enviados, ó Deus, a viver todo o potencial, ó Deus, que eles têm e todo o plano do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que eu não venha atrapalhar o Senhor nessa noite. Por isso, ó Deus, todo o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém. Aleluia. Querido, quando nós pesquisamos um pouco a respeito dos sentimentos mais comuns, você vai encontrar na maioria dos fóruns, dos sites de psicologia, basicamente 5 sentimentos básicos, né? Os sentimentos mais comuns que todos nós temos, né? Por exemplo, tristeza, alegria, raiva, nojo. E um dos mais comuns, se tiver algum psicólogo aqui em plantão, né, possa confirmar, é o medo. Né? Medo é com certeza um dos mais comuns dos sentimentos que nós desenvolvemos dele. Por isso o tema da nossa mensagem é não temas. Eu acredito que uma noite não é suficiente, alguns minutos que nós temos aqui hoje, não é suficiente para nós tratarmos de todo o assunto, né, que ramifica desse tema, que é o medo, mas o meu desejo nessa noite é ser didático, é realmente passar nessa noite passos objetivos, de forma que você possa aplicar esses passos na sua vida. Isso com certeza, né, possa te ajudar a superar o medo. É muito importante que nós entendamos, amado, de onde o medo saiu. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, do verso 8, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está? Onde está você? Verso 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Querido, a primeira vez que nós vemos nas Escrituras o medo aparecer foi imediatamente após a queda do homem. Até aquele momento, o que havia era temor. E nós temos que entender que há uma pequena diferença aqui na consequência,
né? No efeito colateral se torna gritante, entre temor e medo. Temor está ligado a respeito, e medo está ligado a algo que assusta, né? Algo que nos trava. E temor sempre existiu. O próprio Deus, quando instruiu Adão para que ele vivesse no jardim, disse para ele: olha, de todas as árvores que você está vendo, e elas são bonitas aos olhos e desejáveis para que você coma, você pode comer. Você não pode comer daquela que está lá no centro, que refere-se ao conhecimento do bem e do mal, porque se você comer dela, você vai morrer, né? Ali, o simples falar de Deus, Deus já estava colocando temor no coração do homem, já estava trazendo ao coração do homem o sentimento de respeito por Deus. Mas a partir do momento que o homem desobedece a Deus e cai no pecado, então algo trava o homem, e não era o temor de Deus, mas era medo. E foi justamente isso que ele disse para Deus, quando Deus, como costumava fazer, chegou ali no jardim e chama por Adão: onde você está? E Adão, se escondendo, havia se coberto com algumas folhas, e ele chega para Deus e diz: Deus, eu estou aqui, mas eu tive medo porque eu estava nu. Ali é uma das primeiras consequências do pecado na vida do homem, foi justamente o medo. Por quê, querido? Porque o medo nada mais é do que o temor corrompido pelo pecado. Aquilo que deveria ser simplesmente um respeito por Deus, se tornou algo que trava o homem, que para o homem, faz com que ele não viva aquilo que Deus preparou para ele. Até aquele momento, Adão e Eva, eles tinham temor por Deus, respeito por Deus. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, agora eles não tinham mais temor, eles tinham medo. Algo que os travava, algo que os impedia de se relacionar com Deus, querido. Se nós voltarmos um pouquinho para Gênesis capítulo 1, capítulo 1, verso 27. A palavra de Deus diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, presta atenção. Deus, quando criou todas as coisas, estabeleceu respeito, uma ordem. O temor trazia ordem no céu. O medo, ele trouxe o caos. O pecado, ele trouxe o caos, e o medo como consequência desse caos. Mas até aquele momento havia uma ordem. Deus criou todas as coisas e disse assim: olha, vocês homens, homem e mulher, vocês vão dominar sobre toda a criação. Veja que o Senhor diz aqui no verso 28: sobre todo animal que se move, vocês vão dominar. Eles estarão sujeitos a vocês, eles temerão a vocês. Talvez por isso a ousadia de Eva falar com a serpente. Hoje em dia a maioria de nós, eu pelo menos, se uma serpente chega perto de mim, eu já corro, eu já me afasto. E se ela falar, querido, certamente, eu vou repreender. Olhe lá se eu não correr, mas repreender bem de longe. Tem gente que é aversão. Mas por algum motivo, aquela serpente astuta falou, e Eva deu ouvidos, e Adão deu ouvidos. Por quê? Porque talvez havia dentro daquela realidade, antes do pecado, algo que possibilitava animais silvestres habitarem junto com o ser humano, porque havia esse domínio. Mas isso também se perdeu. O pecado, ele transformou essa autoridade, confiança do homem, esse domínio que o homem exercia, em medo. E sabe o que nós entendemos, nós observamos? É que ano após ano, desde a queda do homem, essa confiança,
esse temor da criação pelo homem e o temor do homem para com Deus, ele vem sendo corrompido cada vez mais. Tá? E nós hoje vemos, querido, que existem homens, mulheres, quando eu me refiro a homens, aí eu falo de todo ser humano, que estão literalmente reféns desse sentimento, do medo, e correndo riscos, querido, muito graves. Né? O impacto do medo na nossa sociedade, nos nossos dias, está sendo tão grande, que literalmente as pessoas estão morrendo. Literalmente as pessoas estão morrendo por conta do medo. Quando não morrem, infelizmente vivem bem abaixo do plano de Deus para as suas vidas, em todas as esferas. O medo tem impedido que muitas pessoas vivam o perfeito de Deus, sabe? O plano sobrenatural, o plano perfeito de Deus para as suas vidas. Tá? Seja na esfera familiar, seja na esfera financeira, seja na esfera espiritual. Tá? Muitas pessoas estão sendo paradas por esse sentimento, querido, quando não realmente perdendo a vida. Tá? O medo, ele pode evoluir a um grau tão alto, querido, tá? A um nível tão alto que ele pode, segundo a maioria dos sites de psicologia, ele pode alterar a percepção da realidade, transformando algo comum em algo extremamente assustador. O medo, ele pode evoluir para uma falta de sono, um ataque cardíaco, uma dor de cabeça, um aumento da pressão arterial, para alergias de pele. Tem gente que por conta de medo, né, aparece alergia na pele. Né? Pode inclusive variar para doenças de hipertensão e diabetes. Já ouviu falar em diabetes emocional? Né? Tem gente que, por conta das suas emoções, dos seus sentimentos, né, varia aí sua taxa de glicose no sangue. E, querido, existe medo de todo tipo. Né? Por isso que eu disse que desde a queda do homem no pecado até os nossos dias, né, a coisa só tem piorado. Hoje é algo muito comum. As pessoas têm medo de sair de casa. Talvez você entrou nesse lugar hoje, está sofrendo com isso. Para você, muitas vezes, sair de casa, para fazer as tarefas mais comuns do seu dia a dia, tem que se tornar uma verdadeira luta. Tá? Medo de adoecer. Tem gente que já fica doente só de pensar que vai ficar doente. Tá? Alguém espirrou do seu lado e já... Né? É Covid, não sei o quê. Muito comum nos nossos dias, medo de se relacionar. Tá? O medo de se relacionar tem sido muito comum. Medo de ficar sozinho. Tem muita gente grande aí com medo do escuro. Tá? Medo de perder o emprego. Oh, Jesus. Medo de morrer. Medo de Deus. Aí alguém diz assim: não, eu não tenho medo de Deus. Mas quando Deus te chama muitas vezes para servir, você fica com medo. Tá? Medo de Deus. Medo do diabo. Tá? Ou seja, a gente fez, não vou falar muita coisa não, mas eu acho que eu não vou entregar nada se eu não sair isso não. Porque o cursinho é feito dentro de um convento, né? E lá tem umas fotozinhas assim, né? E o pessoal gosta, quando a gente entra, tem uma fotozinha, uma fé. Eu estou entregando muito, não. Aí a gente vai andando assim, e parece que o olho dela está olhando para a gente. A gente vai para o outro lado, parece que ela está olhando para ele. Negócio, querido. Né? Mas depois que a gente vive lá, dá vontade de voltar.
Vontade de voltar lá, fazer uma carícia na foto, né? Amado, sentir medo é muito mais comum do que nós imaginamos. Isso não é, medo não é seletivo. Medo não escolhe pessoas, ele atinge a todos nós. Todos nós que caímos, obviamente todo ser humano caiu, e como consequência do pecado, ele é atingido pelo medo. Tá? E os homens mais valentes, espiritualmente falando, das Escrituras, passaram e tiveram que lutar contra o medo. Nós podemos citar, por exemplo, Moisés. Eu não sei se você conhece a história, mas quando Deus chama Moisés para ir libertar o povo de Israel do Egito, Moisés teve medo. Moisés inventou todo tipo de desculpa. Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, né? Ficou com aquela gagueira toda, medo. Quando nós olhamos também homens como o profeta Elias, que enfrentou os sacerdotes de Baal, depois ficou com medo da perseguição de Jezabel. Nós poderíamos citar os discípulos. Pedro, com medo de morrer, nega Jesus. Mas sabe, querido, o que é mais interessante é que todos esses homens nos mostram que o medo, ele não pode ser evitado, mas com certeza a sua eficácia pode ser diminuída para que a gente venha superar. Amém? Quem concorda? Amém? O medo, ele não pode ser evitado, nós não podemos evitar senti-lo. Prova disso é justamente esses homens que nós acabamos de citar, o exemplo desses homens. Mas com certeza nós podemos superar esse medo. Amém? Por isso nós queremos refletir nessa noite alguns passos objetivos aplicados ao nosso dia a dia sobre como superar o medo. Entenda, querido, não significa deixar de senti-lo. Não é disso que nós estamos falando, mas superá-lo. Amém? Basicamente, nessa noite eu gostaria de falar com você sobre 3 passos que nós precisamos tomar para que a gente consiga superar o medo: conhecimento, preparação e confiança. Amém? O primeiro deles aqui, sendo bem didático, se você quiser anotar aí no bloco de nota do seu celular, ou se você tiver um caderno, caneta aí. Conhecimento. Entenda algo comigo. Só quem se conhece, conhece o seu destino, conhece o seu Deus, pode superar o medo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a palavra de Deus diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Se você crê no nome do Senhor, se você entregou a sua vida ao Senhor, você é filho de Deus. Algumas versões não dizem o direito apenas, mas dizem o poder de se tornarem filhos de Deus. Querido, você é filho de Deus. Amém? O seu pai é o criador do universo. Eu sei que muitas vezes essa é uma informação que você já tem, mas é justamente o ressaltar do óbvio que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Porque muitas vezes ressaltar aquilo que nós já sabemos, que somos filhos de Deus, é o que vai nos fazer superar o medo. Eu sou filho de Deus. Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer, querido, que o mesmo Espírito que entrou naquele sepulcro e levantou Jesus ao terceiro dia, que levantou Lázaro ao terceiro dia, que levantou o filho daquela viúva naquele caixão, que levantou tantos outros homens e fez tantos outros milagres, que fez vencer o pior dos
cenários que é a morte, querido. Esse mesmo Espírito, através de Cristo Jesus, habita em mim, habita em você. Amém. Agora para pensar comigo. Alguém que tem o poder de levantar uma pessoa 3, 4 dias de um sepulcro, de um caixão, não pode te capacitar para vencer o seu medo? Não pode te empoderar para que você rompa com aquilo que está te travando? Claro que sim, querido. A primeira coisa que nós precisamos conhecer e entender é que nós somos filhos de Deus. E sempre, que porventura nós nos vimos travados por alguma coisa, por algum medo, nós precisamos lembrar, trazer logo, eu sou filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Cristo, habita em mim, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. Amém, querido? Se conhecer é essencial. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa conhecer, querido, qual o seu destino. Aleluia. No capítulo 10 do mesmo Evangelho de João, no verso 27, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Conheça quem você é filho de Deus, conheça o seu destino é a eternidade. O nosso destino é a eternidade, querido. Sabe, amado, não permita que os medos dessa vida venham ressignificar a eternidade que Jesus preparou para nós. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que, por medo de perder algo nessa vida, perder algum tipo de prazer, algum tipo de alegria, que essa vida, ou que uma vida longe de Cristo proporciona, tem muita gente com medo de perder a vida aí fora, e renunciando Jesus para viver isso, dizendo assim para si mesmo: olha, eu estou muito jovem, né? eu preciso viver o que essa vida tem para mim, eu não posso abdicar de tudo isso, eu não posso renunciar tudo que esse mundo tem para, sabe, ficar enfurnado dentro de uma igreja, para me dedicar a servir a Jesus, e tudo que eu tenho para viver. Aí tem muita gente, querido, abrindo mão da sua eternidade, por medo de perder esses dias. Querido, essa vida perto da eternidade é um piscar de olhos. É por isso que a Bíblia está repleta de textos que dizem que essa vida é como um sopro. É literalmente assim. Por que é como um sopro? Porque muitos de nós vamos conseguir viver no máximo 80, quando muito, né? Se você for do tipo e se cuida, você chega aos 90, 90 e pouco. Isso se tiver muita sorte, tá? Mas e a eternidade? Eu sei que é algo que é muito difícil pensar, mas, sabe, faça um exercício mental agora. A eternidade é sempre. É sempre, não tem dor, não tem morte. E esse é o seu destino. E nós precisamos lembrar disso, querido, porque muitas vezes nós estamos deixando de viver para o Senhor, sabe, de semear algo para a eternidade, de nos dedicarmos e fazer a nossa vida realmente ter um sentido muito mais elevado do que aquilo que nós estamos dando. E nós estamos com medo de viver o plano de Deus, de viver a vontade de Deus para as nossas vidas, porque tem uma vida aí fora te esperando. Sabe, não diminua. Toda vez que você renuncia o plano de Deus para a tua vida, o destino de Deus para a tua vida, em troca de momentos
sabe, de lapsos de momento que o mundo aí fora pode te dar, você está diminuindo em muito para ser, sabe, bem simplório. Você está diminuindo muito a maior graça que o Senhor nos deu. Amado, para pensar nisso. Homens, ao longo da história, homens, a começar pelos discípulos, quando a maioria dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, morreram como mártires. O próprio Pedro, isso conta a história, não está na Bíblia, tá? A maioria dos historiadores afirmam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram crucificados de cabeça para cima, ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, então me crucifica de cabeça para baixo, tá? E a maioria dos mártires ali, querido, eles morreram, a maioria dos apóstolos morreram alegres, felizes, sabe? Alguns, como Estevão, que a Bíblia nos diz, com visões ali, enquanto era apedrejado, olhando para o céu, vendo algo glorioso, e o que aquele homem viu, fez com que ele olhasse para aqueles mesmos homens que o apedrejavam, e clamasse a Deus por eles, dizendo: Senhor, não remete a eles o pecado deles, eles não estão vendo o que eu estou vendo. Amado, para pensar, se o céu fosse uma utopia, se o céu fosse uma historinha, você acha que Jesus tinha sofrido tanto? Você acha que Jesus tinha pago o preço que ele pagou para voltar para lá? É claro que não. Era justamente porque ele sabia o que era a eternidade que ele se permitiu passar pelo que ele passou, querido. Amém? Toda vez que você se ver parado pelo medo, recorde: seu destino é a eternidade, seu destino é o céu. Toda vez que Satanás soprar no seu ouvido dizendo isso: olha, você é jovem, você vai viver enfurnado dentro da igreja, todo final de semana dentro dessa igreja, olha, está acontecendo isso aí, você não vai curtir tudo isso, você não vai pegar todas as mulheres, todos os homens que você poderia, você não vai, sério mesmo que você vai viver enfurnado dentro de uma igreja, querido? Entenda, toda vez que esse tipo de tentação bater a porta do seu coração, lembre-se, você tem a eternidade no Senhor. Amém? Uma outra coisa interessante nós entendermos e conhecermos quem é o nosso Deus. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Amém. Amado, você precisa conhecer quem é o seu Deus. Amado, diferente de qualquer outro Deus anunciado aí, o nosso Deus é um Deus de perto. Amém? O nosso Deus é um Deus que está sempre presente. O nosso Deus é o único Deus que nos chama de filho. Amém? O nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus é vitorioso e Ele é, sobretudo, acessível. Porque o que Deus está falando aqui através do profeta Isaías, querido, é justamente isso. Ele está dizendo: olha, eu estou acessível a você, eu te ajudo. Sabe, eu não estou sentado num trono, me banqueteando de toda a minha glória e olhando para você sofrer, não. Eu me inclino a te ouvir, eu estendo a minha mão para você. Esse é o nosso Deus. Toda vez que nós nos virmos travados, parados por algum medo, nós temos que trazer à memória isso. O meu Deus é acessível, eu clamo e Ele estende as suas mãos. Muito pelo contrário, aliás, Ele não estende. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor
Senhor não estão encolhidas, mas estão sempre estendidas. Quem tem que erguer a mão e pegar na mão do Senhor, na mão direita vitoriosa do Senhor, que nunca perdeu uma guerra, somos nós. Mas muitas vezes a gente fica curtindo a fossa, fica lá curtindo o medo, sabe? Alimentando aquilo na nossa alma, ao invés de erguer a mão e falar assim: Senhor, me ajuda. Tu és um Deus poderoso, forte e acessível. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Amém, querido? A segunda coisa que nós precisamos entender, a primeira foi o conhecimento, conhecer-se, conhecer o seu destino, conhecer o seu Deus. O segundo passo, aplicado aos nossos dias, é preparação. Efésios capítulo 6, verso 10. Você está comigo? Amém? 6,10 diz assim, Efésios 6,10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? O que é preparação? Preparação nada mais é do que uma ação prévia. E o que Paulo está aqui escrevendo aos Efésios é justamente falando sobre uma ação prévia, algo que precisa ser antecipado. Porque, amado, deixa eu te dizer uma coisa, ressaltando mais uma vez o óbvio: não importa o status que você tenha, quanto dinheiro você tenha na conta, não importa quão jovem você acha que é, o dia mau baterá na sua porta. É difícil dizer amém, mas a gente não quer dizer amém, aleluia por isso, né? Claro que não. Mas é uma realidade. O dia mau vai bater na minha porta. Os dias, não, quem dera fosse um dia só. Os dias baterão, os dias maus vão bater na minha porta e na sua. Isso é uma realidade, não importa quem você é, ainda que você se ache o último biscoito do pacote, né? Mesmo assim, o mal vai bater. E é por isso, querido, que nós precisamos antecipar esse dia. E é por isso que Paulo está falando que nós precisamos nos fortalecer no seu poder e nos revestir das armaduras, da armadura, melhor dizendo, das ferramentas que o Senhor nos disponibiliza. Porque é tão importante, e o bispo faz questão, amado, eu digo para você, eu estou começando a pensar que bispo Márcio e pastor Lucas são onipresentes. Eu estou quase pensando nisso. Eu não entendo como eles organizam essa agenda deles. Os homens fazem tanta coisa, eles trabalham, sabe, eu fico assim, meu Deus, quando a gente pensa que o bispo está aqui, daqui a pouco ele está em Garanhuns, daqui a pouco ele está em São Paulo, daqui a pouco ele está aqui de novo, daqui a pouco ele está visitando alguém, né? Eu estou começando a achar que ele é onipresente, né? Amado, sabe, e mesmo assim, mesmo com uma vida tão corrida, ele faz questão de acordar cedo, preparar uma mensagem para que a gente escute todo dia de manhã. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que aquele dia pode ser um dia mau e você vai precisar daquilo. Aquilo será uma armadura, uma palavra, e já foi assim na minha vida, e já foi assim nesse mais de um ano, um pouco mais de um ano que eu tenho vivido aqui. Escutei a live, e durante aquele dia alguma coisa aconteceu e eu lembrei da palavra, lembrei do que ele disse, e aquilo me fez perseverar, e aquilo me fez romper. Sabe, querido? Por isso é tão importante nós termos um relacionamento com Deus.
sabe? Por isso é tão importante nós nos prepararmos. Só há uma forma de nós vencermos o medo, é nos preparando, querido. Amém? Amém. Há muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, que têm medo, por exemplo, de falar de Jesus. E tudo bem você ser tímido. Timidez faz parte. Mas a questão, querido, é que o Senhor nos colocou como luz nesse mundo. Amém? Como uma carta viva para este mundo. A palavra de Deus diz que se nós negarmos falar do Senhor para qualquer um, nós também seríamos negados diante dos anjos do Senhor. Ou seja, querido, nós fomos levantados nessa geração para anunciar o Senhor. Mas muita gente tem medo de falar de Jesus. E sabe por que tem medo, querido? Porque não se prepara. Porque todos os dias a gente precisa sair com uma palavra no coração. Sabe? A gente precisa todos os dias estar preparado. O apóstolo Pedro, quando escreveu sua primeira carta ali no capítulo 3, no verso 15, ele diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. E olha, presta atenção no que ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. Qualquer pessoa. Eu me lembro, eu me converti em 2003. Foi 2003. E eu estava vivendo aquele primeiro amor ali, estava me apaixonando pelas escrituras, e uma vez eu estava pregando para minha mãe, e eu me lembro que uma pessoa passou de carro, e eu não sei como, mas aquele camarada, ele ouviu eu pregando para minha mãe no comércio que a gente tinha, no balcão do comércio, falando de Jesus para minha mãe, e ele ouviu. Então ele estacionou o carro e veio. Ele era um espírita, kardecista, e aquele homem me deu uma surra tão grande. Ele me fez perguntas que me deixavam assim, sabe, sem chão. Eu saí de lá igual esse cachorrinho, sabe, com o rabo entre as pernas, envergonhado, porque eu não sabia responder o porquê daquilo que ele estava me perguntando. Mas isso foi muito bom, porque depois daquela surra que ele me deu, surra no sentido do diálogo, né, da conversa ali que a gente estava tendo, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou dizer, eu vou conhecer essa Bíblia, eu vou ler essa Bíblia. Eu me apaixonei pelas escrituras. Tudo que eu queria era encontrar aquele cara de novo, né? Para dar uma revanche. Mas obviamente que esse não é o propósito. Mas o propósito é anunciar a palavra do Senhor. Sabe, querido, tem muita gente com medo de falar de Jesus, porque eu vou falar de Jesus, eu não sei a Bíblia. Então vai ler Deus, vai se dedicar às Escrituras, vai, pega, compra, investe numa boa Bíblia de estudo, tá? Busca quem sabe um pouco mais, senta com essa pessoa, né? E medita nas Escrituras, aprende a Bíblia, querido, para que você possa se preparar, não só preparar você para o dia mal, mas de repente ajudar outras pessoas, amém, querido? Então, primeiro passo que você precisa ter é conhecimento. Segundo passo, preparação. Tá? Basta, talvez aqui tenha alguns profissionais que trabalham em alturas ou com serviços perigosos. Você não chega ali da noite para o dia fazendo aquele serviço. Você não sobe num alto, num prédio para fazer um serviço da noite para o dia. Você precisa se preparar, todo o EPI, um equipamento individual ali, para que você use. Tudo isso é preparação, amém, querido? E muitas vezes a gente quer enfrentar o Satanás, quer enfrentar o inferno sem se preparar, querido.
Aí depois vai levar surra e fala assim: ah, Deus é fraco. Não, você está despreparado. Não é Deus que é fraco. Não é Deus que não tem o poder. Você simplesmente não se preparou. Amém? E a terceira e última coisa para a gente correr no meu tempo é restabelecer a confiança. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo, aqui a Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Deus não nos deu um espírito de covardia. O espírito que Deus nos deu não é de medo, mas de coragem, de poder. É um espírito de amor, é um espírito de equilíbrio. Amém, queridos? Se nós, desde do Éden, desde Adão e Eva, perdemos o temor, fomos corrompidos nele, geramos o medo, nós precisamos entender que nós não fomos criados para ser covardes. Mas a questão é que mesmo que nós tenhamos um espírito que não é covarde, a menos que você se relacione com esse espírito, você nunca vai restabelecer a confiança nele. Amado, confiança não é algo que vem a esmo, não é algo que vem automaticamente. Confiança basicamente é fruto de relacionamento e experiência, de vida na vida. A verdade é que a gente só consegue confiar em alguém a partir do momento que a gente se relaciona com essa pessoa. Por isso, ainda que eu tenha um espírito que não foi criado para ter medo, não é covarde, mas é de amor, de poder, de equilíbrio, a menos que eu me relacione com ele, que eu entenda o meu espírito, que eu permita que o Espírito Santo testifique ao meu espírito quem sou, e me prepare, e eu desenvolvo esse relacionamento com ele, eu nunca vou confiar nele. Sabe? É por isso que muitas vezes uma vozinha na nossa consciência vem e diz assim: olha, não vá por esse caminho. Ou diz assim: vá por esse caminho. Olha, você não entende muitas vezes o porquê, mas algo te incomoda em um determinado ambiente, algo te incomoda quando você vai fazer alguma coisa. É uma voz da consciência e a gente simplesmente não confia nela. Sabe por que a gente não confia nela? Porque a gente não entendeu o que é a voz do Espírito. E nós não conseguimos ouvir o nosso Espírito. Não conseguimos entender que é Ele que está falando com a gente. Amado, muitas vezes o Espírito Santo está mandando você falar de Jesus para alguém. Muitas vezes o Espírito Santo está mandando você servir em algum ministério. Muitas vezes o Espírito Santo está falando para você largar este mundo, para você se esforçar para, sei lá, querido, se aproximar mais de Deus. E muitas vezes a gente não dá essa voz, a gente não dá ouvidos a essa voz da nossa consciência, a gente fica dizendo: isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: você acha que Satanás ia dizer para você se aproximar de Deus? Então quem você acha que está dizendo para você se aproximar de Deus? Quem? O Espírito Santo. Amém? Amém. É Ele que está dizendo para você: olha a oferta na minha casa, e veja a grande obra que eu vou fazer. Olha, se comprometa com a construção da catedral, e veja. Você acha que Satanás ia virar para você, ou a sua carne, que mandar você ofertar? Claro que não. Que mandar você se santificar? É claro que não. Isso é o Espírito. Mas por que a gente não confia? Porque não se relaciona. Sabe qual foi o maior erro de Eva e de Adão? Foi querer se relacionar com Deus a partir da perspectiva da serpente, e não da que ele tinha todos os dias no fim da tarde. Porque a serpente disse:
Deus não quer que você coma desse fruto, porque senão você vai ser igual a Deus. Por que a bendita da Eva e do Adão não foi lá e falou assim: Deus, a serpente disse isso ao teu respeito? Deus falaria: não é verdade. É por isso, não quer que você morra. Mas ela decidiu enxergar Deus a partir do relacionamento que a serpente tinha com Deus e não do relacionamento que eles tinham com Deus. E tem muita gente vivendo assim. Tem muita gente querendo se relacionar com Deus a partir das experiências dos outros. E é por isso que tem muita gente dizendo que não vai para uma igreja, porque crente é assim, porque crente é assado, porque igreja é assado, porque Deus é desse jeito, daquele jeito. Querido, você só vai porque para de dar ouvidos ao que os outros pensam de Deus e começa você a se relacionar com Deus. Então você vai confiar nele, amém, querido? Amém. Amém? Para que você e eu não sejamos mais enganados. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 11, no verso 3, na parte já do verso, ele diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas. Desde o Éden até hoje, a serpente continua dizendo para a gente não confiar em Deus, para a gente não segui-lo, para a gente continuar seguindo o nosso coração, colocando medo em nós, medo dos planos de Deus, medo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, desde o Éden até hoje. Mas eu creio que eu não vim simplesmente nessa noite, e o Espírito de Deus não está aqui nessa noite só para te informar isso. Mas o desejo do coração de Deus hoje é verdadeiramente te libertar desse medo que tem te travado. Você pode ficar de pé? Alguém disse, eu não sei se é verdade, não contei, mas alguém disse que a expressão não temas, ela é mencionada nas Escrituras 365 vezes. E alguém disse que isso é para que nós entendamos que para cada dia da nossa vida no ano, a gente tenha essa motivação, não ter medo. Eu não sei se isso é verdade, mas faria muito sentido, porque o que eu tenho certeza, querido, é que 365 dias, todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida, o Senhor está ali dizendo: não temas. Eu estou com você. Não temas. Não quer dizer que o medo não vai bater na sua porta. Ele está dizendo para você: olha, não pare diante dele. Não se sujeite diante dele. Eu estou com você todos os dias para te erguer, para te levantar, para te fortalecer, para te dar a vitória.